bem? No nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o senso comum, o que é, quais são suas características e qual sua relação com a ciência, né? Qual a relação entre senso comum e ciência. A gente viu que durante algum tempo na história a gente compreendeu essa relação como se fosse oposição. Mas o fato é que não faz muito sentido essa ideia de oposição, né? De briga, como se a ciência fosse infinitamente superior ao senso comum e devesse em algum momento superar o senso comum. Não é bem assim, não é? A gente percebeu que essa relação é de complementariedade. O senso comum tende a absorver parte do conhecimento científico que é produzido e a ciência, ao se relacionar com o senso comum, ela se expande, né? Ela chega a mais pessoas. Então essa relação não é de briga. Mas o que nos importa agora, já que a gente entendeu o que é senso comum e a sua relação com a ciência, é entender o que faz da ciência, ciência, não é? A gente quer saber exatamente quais são as características do método científico, o que garante esse método, porque o conhecimento produzido pelo cientista é bom. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai começar com uma posição que a gente pode considerar de senso comum da ciência. Sabe, é uma primeira tentativa de responder o que faz da ciência, ciência. Então vamos começar com uma citação desse livrinho aqui, ó. Acho que de todos os livros que tentam introduzir o tema da filosofia da ciência, esse de longe é o melhor. Então comecemos por ele. Ele diz o seguinte: conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção de dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente. Então, a ideia aqui que o autor coloca de maneira muito clara, muito sucinta, essa primeira tentativa de responder o que é ciência, basicamente está dizendo o quê? Ora, o que a ciência faz? Ela começa com a observação, não é? Você se depara com o mundo, e se você quiser fazer um trabalho científico, se você for um cientista, o que você vai fazer? Você vai tentar olhar para esse mundo aqui, né? Você olha, você escuta, você observa esse mundo que se apresenta aos seus sentidos e tenta registrar o mais fielmente possível aquilo que chega até você. Ah, eu vi que o céu é azul. Você vai lá e registra, né? Eu vi que o céu era azul. Então você colocou no papel, é uma proposição de observação. O que garante esse tipo de proposição? Nesta perspectiva, muito simples. Olha, se eu digo que o céu é azul, como é que você pode confiar em mim? Simples. Você olha para cima e vê, o céu é azul, caramba. Simples assim. Então, nessa perspectiva, não tem dúvida quanto a esse ponto. O cara começa observando a natureza. E ele faz isso da maneira mais fiel possível, né? Os dados que chegam a ele, ele não distorce, ele não inventa, ele só registra aquilo que ele está constatando. E, como ele está constatando, se você também tiver olho, se você também tiver ouvido, você pode comprovar se o que ele disse é verdade ou não. Então esse seria o primeiro passo nessa perspectiva. A ciência começa assim, com a observação. A partir dessas observações, você faz o quê? Você consegue chegar a leis e a teorias. Ou seja, a partir dessas observações que você faz do mundo, da maneira mais imparcial possível, você consegue generalizar, não é? E aí quando você chega nessas generalizações, nessas teorias amplas, a partir daí você consegue explicar os fenômenos que você encontra no mundo, assim como você consegue prever também o resultado de certas situações. Então nessa primeira tentativa de explicar como é que a ciência funciona, você teria esse esqueminha aqui, não é? Você começa lá com os fatos que você adquire pela observação, aí você faz um processo que é conhecido como indução, e chega a generalizações, a afirmações universais, que são as leis e as teorias. Ora, a partir daí, com essas afirmações amplas, que servem para todo o universo, o que você faz? Você consegue explicar e prever fenômenos. Isso através de um processo conhecido como dedução. Então veja, é uma explicação interessante sobre o que faz da ciência ciência, sabe? O que distingue esse conhecimento do conhecimento produzido pelo senso comum? É interessante, claro, bacana. Você nem precisa menosprezar o senso comum aqui. O senso comum é interessante, continua sendo útil, coisa e tal, mas o que faz a ciência, um conhecimento diferenciado, é isso. Começa com a observação, generaliza e a partir daí ele consegue explicar tudo. Muito bom, muito bacana.
Só que essa posição, ela é um tanto ingênua, né? É uma primeira tentativa de responder o que faz a ciência. Por que ela é uma primeira tentativa? Porque ela tem várias dificuldades a resolver, se é que resolve. A primeira delas é, veja, como é que a gente passa de proposições que são singulares para proposições que serão universais, gerais? Como é que a gente faz isso? Sabe, aquele primeiro passo ali, naquele esqueminha que a gente viu. Como é que a gente sai de fatos da observação para leis e teorias? É essa passagem que a gente está tentando explicar agora. E por que isso seria um problema? Porque veja, uma coisa é você falar isso aqui, ó. Esse lápis, parcialmente imerso na água, parece quebrado. Você olha aqui a imagem, bacana, parece mesmo, né? Uma imagem bonita, foto muito bem feita. O lápis de fato parece quebrado. É assim como se eu digo, João chutou a bola. Olha, o que essas duas afirmações têm em comum? Elas são singulares. Significa que elas falam de uma situação específica que ocorre num tempo específico. Quando eu digo, esse lápis que está lá dentro da água parece quebrado, eu estou falando desse lápis, não de todos os lápis, não de qualquer objeto imerso em água parecerá quebrado, não. Isso seria uma proposição universal, né? Uma afirmativa geral. Mas não é isso. Quando eu estou falando dessas observações do mundo, eu estou falando, ó, o João chutou a bola. E se eu digo isso, significa que eu estou num dia tal, na semana tal, do ano tal, na hora tal. Veja, o João pode chutar a bola várias vezes naquele dia. Eu, quando digo João chutou a bola, estou me referindo a apenas um desses momentos. Se eu quiser falar das outras vezes em que ele fez isso, vou ter que falar, o João chutou de novo a bola. Ah, mais uma vez o João chutou a bola. Então você percebe, o problema é, as nossas observações, isso que deveria ser o começo do método científico, a ciência começa aqui, já tem essa dificuldade, porque sempre serão geradas proposições que são singulares. Como é que eu faço isso virar uma proposição universal? Porque, afinal de contas, a ciência trabalha com esse tipo de afirmação. O conhecimento científico trabalha com afirmações gerais. Por exemplo, a ciência não trabalha dizendo, ó, o papel de tornassol ficou vermelho ao ser imerso no líquido. Por que ela não trabalha com isso? Porque isso é uma proposição singular. Está se referindo a uma única vez no mundo, um momento entre milhares que existem na história da humanidade em que alguém colocou lá o papel e ele ficou vermelho. Ora, isso não dá para fazer nada. Você precisa de proposições como essa aqui, ó. Os ácidos fazem o tornassol ficar vermelho. Opa! Você percebe a diferença? Ela é gigantesca. Agora eu estou dizendo que todas as vezes em que eu enfiar o tornassol num ácido, ele ficará vermelho. Essa será a reação esperada. A diferença aqui é gigantesca, é monstruosa. Porque antes é uma situação num tempo específico, num dia específico, para um papel específico de tornassol. Isso não é o suficiente, né? A gente precisa passar para essa daqui. Opa, tornassol mais ácido, papel vermelho. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente passa de uma posição que tem como início um número limitado de evidência? Como assim um número limitado de evidência? Ela parte de um número finito de proposições de observação. A gente faz um número finito de observações, né? A gente não tem a experiência de toda a história da humanidade. A gente experimenta um pouco durante a vida. Então, um número limitado, como é que a gente chega nessa generalização? A tentativa inicial de responder a isso é falar, veja, para você conseguir fazer isso, você precisa cumprir uma certa quantidade de condições, né? Algumas condições, algumas regras para que a gente possa fazer esse tipo de generalização. Que tipo de regras? 3. Vamos considerar 3. Em primeiro lugar, você precisa ter um número de observações, de proposições singulares, que seja grande, não é? Por isso que você, quando vai fazer um experimento de algum novo fármaco, alguma nova substância, o que você precisa fazer? Testar num número grande de pessoas, né, de indivíduos. Precisa ter uma grande quantidade de observações, de proposições singulares. Beleza. Além disso, né, além de um grande número de observações, você precisa fazer essas observações considerando uma série de variações, né? Ah, você vai testar se um remédio X funciona. Ah, então você testa num sujeito mais velho, um mais novo, você testa em condições sanitárias diferentes, sabe? Todos esses fatores que talvez afetem a sua observação,
você leve em consideração na experiência. E a terceira condição, que precisa ser satisfeita para que você possa fazer esse passo, né, do singular para o universal, é que essas observações singulares, elas não podem se chocar com a lei geral, né, com a teoria geral. Porque se tiver um choque aí, você tem algum problema. Você tem que parar e revisar o que está acontecendo. Então, basicamente, o sujeito que defende essa posição está dizendo que se uma certa quantidade de X foi observado diversas vezes em variadas situações, você observou lá o X muitas vezes, você avaliou as condições em que essa observação se deu. Se em todos esses casos, todas as vezes que você observou esse X, você constatou que a presença da propriedade Y estava lá, estava presente, você pode, de modo legítimo, dizer todos os X possuem Y. Então veja, a ideia é simples, né? Você fez vários testes lá para saber se a substância A resolve o seu problema. Você testou, variou os testes, né, para não ter nenhum risco de ter passado alguma coisa que talvez influenciasse sua observação. Você testou, fez várias delas e sempre o remédio, a substância A, funcionou para resolver o seu problema. Ora, então esse sujeito aqui, o indutivista, que entende a ciência nessa perspectiva, vai dizer: ora, então você pode afirmar legitimamente, é justificável que você diga: ora, sim, a substância X de fato possui a propriedade Y. A substância A de fato resolve o meu problema lá na doença. Então ele está dizendo que pode. E aí, quando você consegue fazer essa generalização, quando você consegue passar de proposições singulares para uma universal, pronto. Aí a parte difícil foi feita, né? Agora é mel na chupeta, para usar uma expressão antiga. Por quê? Porque com esse tipo de informação geral, você consegue facilmente prever eventos. Por exemplo, quando você tem a afirmação universal de que metais, quando eles são aquecidos, eles se expandem, pronto. Você consegue, por exemplo, prever a seguinte situação. Se por acaso um trilho de trem, sabe, que é feito de metal, ele não tiver um espacinho entre os trilhos, sabe, um espaço vazio, se for tudo grudado, você consegue prever que isso vai dar problema. Por quê? Porque quando o calor do sol começar a esquentar esse metal e o próprio calor gerado pela movimentação dos trens, sabe o que vai acontecer? Esse metal vai se expandir. Como não há espaço para expansão, ele vai fazer isso. Vai bagunçar todo o trilho. Então você consegue, partindo dessa afirmação universal, que metais, quando aquecidos, expandem, prever essa situação. Então pronto, você já evita isso, né? Você faz os trilhos, constrói os trilhos, de modo que haja um pequeno espaço para que eles possam expandir sem que eles façam essa porcaria aqui. Então a ideia inicial é entender a ciência dessa maneira. Começa com observações, a gente generaliza e pronto, consegue explicar tudo. É por isso que a ciência é boa. É uma solução interessante? É. Solução atraente? Sem dúvida. Parece que, opa, bacana. Já entendi porque que a ciência produz um conhecimento seguro, não é? Certo sobre o mundo. Mas, se você para um pouquinho para prestar atenção, você percebe que essa passagem do singular para o universal está se valendo de um raciocínio que é conhecido como indução. Você está se valendo de um raciocínio indutivo. E aí a gente tem o primeiro grande problema dessa perspectiva. Por quê? Porque a relação que se dá entre premissas e conclusão numa indução, ela não é tão forte, ela não é tão certeira quanto a que existe entre premissas e conclusão numa dedução. Em uma dedução, se o argumento ele é válido, além da conclusão ser necessária, ela tem que ser aquela. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Então veja, é impossível que, num argumento dedutivo válido, premissas verdadeiras levem a uma conclusão falsa. Isso é impossível numa dedução, que seria aquela etapa que se dá quando você já tem teorias e começa a prever e explicar fenômenos. Mas o problema é, antes disso, você tem que passar por uma indução. E na indução, isso não acontece. Essa relação entre conclusão e premissas não é forte dessa maneira. É possível que você tenha premissas verdadeiras e ainda assim a conclusão seja falsa. Por exemplo, a gente consegue entender como isso é possível, como premissas verdadeiras podem levar a uma conclusão falsa, quando a gente olha um exemplo muito simpático, muito bonitinho, feito por Russell, que foi um filósofo muito importante do século XX. E é um exemplo tão legal, eu gosto tanto desse exemplo, que eu já usei até como especial de Natal aqui no canal. Eu adoro esse exemplo.
que é o exemplo do peru indutivista. Então vamos ler o exemplo do peru indutivista e você vai perceber, puxa vida, realmente premissas verdadeiras podem levar a uma conclusão falsa quando se trata de um raciocínio indutivo. Então vamos ler a história do peru indutivista. Diz o seguinte: esse peru descobrira que, em sua primeira manhã na fazenda de perus, ele fora alimentado às 9 da manhã. Contudo, sendo um bom indutivista, ele não tirou conclusões apressadas. Veja, um sujeito calmo, né? Não, antes de sair concluindo coisas, vamos prestar atenção. Vamos ampliar a quantidade de proposições de observação que a gente tem. Veja, sujeito realmente rigoroso. Esperou até recolher um grande número de observações do fato de que era alimentado às 9 da manhã. E fez essas observações sob uma ampla variedade de circunstâncias. Às quartas e quintas-feiras, em dias quentes e dias frios, em dias chuvosos e dias secos. Então veja, ele está realmente seguindo todas as condições necessárias para se fazer essa generalização. A cada dia, acrescentava uma outra proposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência indutivista ficou satisfeita e ele levou a cabo uma inferência indutiva para concluir: eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Mas, ai de mim, essa conclusão demonstrou ser falsa, de modo inequívoco, quando, na véspera de Natal, ao invés de ser alimentado, ele foi degolado. Uma inferência indutiva, com premissas verdadeiras, levara a uma conclusão falsa. Então percebam que, além da história do peru ser muito triste, a lógica ela não é o suficiente para justificar o princípio de indução. Não é o bastante. Não dá para você dizer, não, veja, estou fazendo aqui um raciocínio indutivo, então pronto, está garantido. Não, não está. É justamente essa característica desse tipo de raciocínio, desse tipo de argumento. A relação entre premissa e conclusão aqui é diferente. Não funciona como numa dedução. O negócio aqui é mais complicado. E foi isso que o pobre do peru descobriu, né? A duras penas virando o peru do dia de Natal. Mas se as regras da lógica não são suficientes para justificar a relação entre premissas e conclusão na indução, será que se a gente fizer um recurso para a experiência, o negócio não funciona? Como assim? Pensa na astronomia. Veja, a gente está sempre observando o movimento dos astros. Sempre. Ora, será mesmo que você não tem nenhuma condição de dizer, ah não, tenho certeza que o Sol nascerá amanhã, a Terra vai continuar girando. Veja, isso é uma indução, não é? Será que realmente você tem que duvidar disso? Será que não dá para você, depois de tanto tempo, veja, os homens, desde que são homens, estão observando esse movimento. Não teve um dia sequer que o Sol não nasceu, que o dia não amanheceu. Será que não dá para você fazer essa afirmação? Então a ideia basicamente é, veja, já que a lógica não é o suficiente, talvez a experiência seja. Então seria alguma coisa do tipo, né? O princípio de indução, ele foi bem na ocasião x1, beleza? O princípio de indução foi bem na ocasião x2, beleza? E assim você vai acrescentando premissa. Portanto, o princípio de indução funciona sempre. É quase como se você estivesse dizendo, ó, puxa vida, já faz séculos e séculos e séculos que a gente está constatando que o Sol nasce todas as manhãs. A gente constata que a Terra continua girando, tudo continua funcionando. Ora, será que ainda assim você não consegue confiar nessa indução? O problema é que, basicamente, o que você está fazendo aqui é um erro de lógica, uma falácia, conhecida como petição de princípio. Você está fazendo um argumento circular. Como assim um argumento circular? Você está utilizando uma indução, que é isso que a gente acabou de fazer, para justificar o raciocínio indutivo. Ora, puxa vida, né? Você não precisa ser nenhum gênio da lógica para perceber que um argumento que usa indução para provar que a indução funciona não é um bom argumento, não é? Não é argumento nenhum, na verdade. Ele não prova nada. É uma completa bobagem. Sem falar que essa ideia de que você precisa de um grande número de observações não é assim tão simples de se resolver. Por que não é tão simples? Pensa um pouquinho. Quantas vezes será que você precisa colocar a mão no fogo, você bota lá sua mão no fogo, para poder concluir que o fogo queima? Veja, se você tiver que colocar em números absolutos dezenas, centenas de vezes a mão no fogo,
vai complicar, né? Provavelmente você vai perder sua mão. Então veja como cada situação parece modificar o negócio, né? Sei lá, quantas vezes, por exemplo, você precisa lançar uma bomba atômica sobre cidades para concluir que bombas atômicas causam um estrago monumental. Então você percebe que dependendo do tipo de situação, essa ideia de grande número varia muito. Então não é assim tão simples dizer qual é a quantidade que você precisa ter para justificar a indução. Então a indução é muito capenga, esse é o ponto. É muito difícil de usar a indução dessa maneira que essa ideia inicial de ciência parece ter. É muito complicado. É claro que diante de todas essas dificuldades, o sujeito que defende essa perspectiva ainda não desiste, não é? Ele dá uma recuada para a área da probabilidade, né? Então ele diz, veja, tudo bem, você tem razão, eu não consigo mostrar que esse conhecimento da indução ele é verdadeiro. Eu não consigo afirmar isso. Mas eu posso dizer que ele é provavelmente verdadeiro, não é? Ora, se eu olhei tantas vezes o sol nascendo todos os dias, será que não é provavelmente verdadeira essa conclusão de que amanhã o sol vai nascer? Ele até reconhece, tudo bem, eu não posso afirmar, não é 100% de certeza, beleza, concordo com você. Mas, digamos que é 99,99. É muito próximo, não é? Será que isso eu não posso fazer? Será que não é exatamente por essa razão que eu preciso ter uma quantidade muito grande de proposições de observação? Que quanto mais vezes eu puder olhar, mais provável será a minha conclusão? Será que não dá para você conceder nem isso? Veja, minha perspectiva agora ela deu uma refinada e parece que agora funciona, não é? Então, lamentavelmente, também não vai funcionar esse recuo para a probabilística. Por quê? Porque você está tentando fazer a seguinte coisa. Você tem um número finito de observações e um número infinito de situações possíveis. Por que você tem um número infinito de situações possíveis? Ora, porque qualquer afirmação universal que diga sobre todos os eventos do mundo, como aquela afirmação que a gente viu, né, que ácidos fazem papel de tornassol ficar vermelho. Veja, isso se refere a qualquer papel de tornassol em qualquer momento na história da humanidade. Se você colocar lá o papel, se for um ácido, bum, vai reagir dessa maneira. Então, afirmações universais têm como pressuposto um número infinito dessas situações. É infinito, sempre será assim. Não há um limite, não há um momento em que vai parar. Sempre que isso ocorrer, deve se manifestar dessa maneira. Então você está tentando dividir um número finito de observações por um número infinito de situações possíveis, que é o que uma afirmação universal exige. Ora, isso faz com que a sua probabilidade, a chance da sua conclusão indutiva ser verdadeira, seja praticamente zero. Então, não vai adiantar você recuar para a probabilidade, porque o número de situações sempre será infinito. Não importa, você pode fazer 1 milhão de observações. Você pode ter a maior quantidade de N's possível. É a pesquisa científica mais completa do mundo, com milhões e milhões, talvez até bilhões de observações. Bilhões. Frente a um infinito, frente à infinitude de possibilidades de situações que uma afirmação universal pressupõe, some no ar, desaparece. Então não tem jeito, não vai resolver. Se você tenta explicar conhecimento científico, tenta mostrar que ele é bom porque ele funciona dessa maneira, passando de afirmações singulares para universais através da indução, então você tem um grave problema, um gigantesco problema. O que você pode fazer diante dessa situação? Qual é a sua alternativa? Ora, tem duas possibilidades, não é? Você pode aceitar que a ciência de fato funciona com a indução, que isso é o fundamento da ciência, e nesse caso você também vai ter que aceitar, assim como o Hume já fez antes, que não tem jeito, a ciência não pode ser justificada racionalmente. O Hume, por exemplo, vai dizer que o que liga causa e efeito é o hábito, não é? É o costume. Veja, é bastante fraca essa ligação. Então, ou você fica com essa possibilidade, você aceita a derrota, né? Você fala, puxa, fui derrotado, não tem jeito. Realmente a ciência funciona assim, observação de singulares, pum, indução, leis e teorias. E aí isso significa que não tem como justificar racionalmente a ciência. Veja, o que é um escândalo, né? Porque a ciência é vista como, nossa,
a explicação mais certa e segura do mundo. E de repente você é obrigado a aceitar que, puxa vida, parece que esse conhecimento não pode ser justificado racionalmente. Então, é uma imensa derrota. Ou então, você tenta uma outra saída. Que saída? A ideia de diminuir o papel da indução e aumentar o papel da experiência, não é? Porque afinal de contas, nessa perspectiva aqui, tudo começa com observação, não é? Esse era o nosso ponto de partida. Você observa que o céu é azul. Como é que as pessoas podem saber que o céu é azul? Ora, olham para a porcaria do céu, não é? Então, esse é o começo. Então, ao invés de dar ênfase à indução, que já apresentou problemas monumentais, o sujeito diminui isso aí e fala, não, veja lá, o importante mesmo é a experiência. É a experiência que vai funcionar. Então a ideia vai ser que, ora, todo mundo, através dos 5 sentidos, eles têm acesso ao mundo, né? A algumas propriedades do mundo externo. E justamente por isso, porque todas as pessoas têm os mesmos sentidos e estão acessando o mesmo mundo externo, essas experiências são semelhantes. Então, se eu olho o céu azul, e se você também olha o mesmo céu que eu, na mesma situação, digamos assim, não num dia nublado, em que ele já mudou de cor, se você olha na mesma situação, você vai ver a mesma coisa que eu, um céu azul. Se você coloca lá o tornassol no astro e ele fica vermelho, se você olhar um tornassol no astro também, você vai ver a porcaria do tornassol vermelho. O que garantiria o conhecimento científico agora, muito mais do que a indução, é o fato da experiência. Todo mundo olha para o mundo e consegue experimentar o mundo da mesma maneira. A não ser que você tenha algum problema, né, nos seus sentidos. Talvez você seja daltônico. Se você for daltônico, aí não. Aí sua visão é alterada, né? Você sabe isso. Então, de fato, você vai ver coisas diferentes. Aí, se não houver nenhuma alteração física, fisiológica, anatômica, seja lá o que for, se não houver, a experiência vai ser o suficiente para garantir esse conhecimento. Todos verão a mesma coisa. Mas é aí que está o segundo problema dessa perspectiva. Será realmente que todos olham para o mundo e enxergam a mesma coisa? Como assim? Mas você está doido? Não, não estou doido. Vou te dar aqui 3 exemplos para te mostrar como vejo. A gente olha para a mesma coisa, mas não enxerga a mesma coisa. Então vamos lá. Olha essa imagem aqui. Veja que bonita, né? Fala, o que você está vendo? Se você é uma pessoa já que passou da adolescência, ou seja, que já teve acesso a tudo, a TV, a mídia, ao YouTube, a todas essas coisas, você provavelmente já foi exposto, muitas vezes, à sexualidade, né? A conteúdos sexuais, esse tipo de coisa. Então você já tem isso aí na sua cabeça. Então a chance de você olhar para esse negócio aqui e falar, caramba, é um homem e uma mulher ali, né? No momento caliente, o negócio tá bom. A chance é grande. Eu mesmo, primeira vez que olhei essa imagem, falei, o negócio tá bom ali. Mas, o que você me diria se eu falasse para você, veja, nessa imagem, não é que tem um homem e uma mulher ali no momento quente, não. Você tem golfinhos. Golfinhos? Veja, olhe de novo aqui. Olha aqui, ó. Pá! Você tem essa quantidade de golfinhos. São apenas golfinhos. Então significa que, se uma criança pequena olhar isso aqui, a chance dela enxergar os golfinhos e não um homem e uma mulher aqui se acariciando num momento sexual é grande. Por quê? Porque a criança ainda não foi exposta a todo esse conteúdo, a sexualidade ainda está sendo descoberta, tudo isso. Então ela não tem ainda essa dimensão dentro dela mesma, sabe? É como se essa dimensão ainda não está atuando fortemente quando ela enxerga o mundo. Veja, aquilo que está na mente dela, na cabeça dela, é anterior à observação. Então, como essa dimensão sexual ainda não está aflorada, explodindo, como num adolescente para frente, ela tende a olhar isso aqui e falar, são golfinhos. Já a gente, um bando de tarado, a gente olha isso aqui e fala, o negócio tá pegando ali. Então, perceba, são pessoas com os sentidos funcionando perfeitamente, que olham essa imagem e conseguem ver coisas diferentes. Agora um exemplo mais sério e de fato científico. Vejam essas lâminas. Ora, o que eu, por exemplo, que não sou biólogo, não entendo nada de lâminas, eu não olho o microscópio, o que eu vejo quando olho essas 2 lâminas aqui? Para mim é um negócio que não significa muita coisa. Nessa imagem aqui da esquerda, o que será que é isso? Ora, o que eu consigo identificar?
Olha, quando eu olho esse negócio aqui, o máximo que eu vejo é, você tem um buraco aqui, né? Um buraco, sei lá por que tem um buraco. Você tem, sei lá, uma espécie de borda, uma parte mais grossa, mais espessa. Talvez isso aqui seja algum, tipo um líquido, sabe, que pingou na lâmina, sei lá. Em volta dessa borda, você tem uma camada um pouquinho mais viscosa, mais menos do que a borda. E depois você tem essa outra parte que é a parte da imagem aqui, né? Que, sei lá, é um líquido, eu não sei o que é isso. Essa é a impressão que eu tenho, veja. Eu estou olhando, me valendo dos meus sentidos. E o que eu consigo dizer é que, sei lá, essa imagem tem isso aí. Um buraco, uma borda, uma partezinha mais grossinha. E uma outra parte parece mais líquida, sei lá, me parece um líquido, não sei. A outra imagem, a da direita, o que eu posso dizer quando enxergo esse troço aqui? Eu vejo que aqui você tem o centro preenchido, tem alguma substância aqui no centro. Você percebe que tem até um espacinho aqui em cima que está vazio. E aqui dentro, nesse espaço preenchido, você percebe que tem uma espécie de minhoquinhas, não é? Sei lá, uma espécie de verme, sei lá o que é isso. Tem alguma coisa que lembra uma minhoquinha. Veja como é diferente o fato de eu aqui, que não tenho nenhum conhecimento técnico de biologia, ou conhecimento técnico de geologia, ou qualquer área que olhe coisas no microscópio, né? Eu não olho. Então, quando eu olho esse troço aqui, eu fico meio complicado, eu não consigo ver muita coisa. Veja, e é isso que é importante. Percebo que sem uma teoria adequada por trás, a minha visão desse negócio aqui não diz quase nada. Além desse centro aqui preenchido com umas minhoquinhas, você tem essa camada aqui mais grossa, mais espessa, né? Um roxo mais escuro. Eu também consigo perceber que tem aqui uns pedacinhos que... uma espécie de bolha, né? Parece talvez uma célula, sei lá o que é isso, um espacinho diferente. E o resto dessa imagem parece até um riozinho, né? Correndo assim. Nessa daqui, o que talvez eu chutasse? Ó, será que isso aqui talvez não seja um geodo, como esse aqui da imagem? Veja, um geodo cortado, talvez, quando olhado no microscópio, fique assim, né? Eu não sei. Na verdade, eu não sei nem olhar no microscópio. Esse é o tipo de coisa que exige, inclusive, treino. Você tem que se acostumar a olhar o microscópio. Então, eu olho isso aqui, o máximo que eu consigo dizer é isso. Ou seja, quase nada, né? Eu não sei direito nem o que é e nem o que são essas coisas aqui. E eu tô olhando, usando os meus sentidos aqui. Eu tô fazendo o máximo que eu posso. Mas como eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não posso dizer quase nada. Significa que os meus sentidos não me mostram praticamente nada. Eu não consigo extrair nada dessa minha observação. Nadinha. Porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho uma teoria adequada para dar conta desse tipo de observação. Então, eu olho isso aqui, o máximo que eu consigo dizer é que talvez o da esquerda seja algum líquido, talvez. E o da direita, quem sabe, é um geodo, né? Sei lá, por causa dessa parte mais grossa aqui, parte roxa mais escura. Talvez me lembre aqui um geodo, mas não sei. Agora veja a diferença que faz quando uma pessoa que tem formação, que tem conhecimento adequado sobre isso, sobre lâminas e sobre essa coisa toda, alguém que, ou seja, tem uma teoria diferente da minha, uma teoria anterior, muito mais adequada e sofisticada do que eu, olha para esse tipo de coisa. Quem vai fazer isso agora é minha amada esposa, porque minha amada esposa, ela é bióloga. Então ela vai mostrar para vocês agora a diferença que a observação tem quando você tem um conhecimento adequado por trás. Como ela não queria aparecer aqui no vídeo, eu vou deixar a fotinho dela aqui e agora vejam o que um biólogo faz quando observa essas duas imagens, que para mim não significam nada. Opa, então agora que o filósofo saiu, deixa a bióloga explicar o que é isso daqui afinal, né? Isso daqui, o que eu tô vendo, são duas lâminas histológicas de duto deferente. O que é duto deferente? Chama deferente mesmo, viu? Não é diferente, não. O que é um duto deferente? É aquele duto que conecta, que comunica os testículos até a cloaca. Então, se a gente pensar em animais como répteis, aves, né, eles têm cloaca. Então, quando os espermatozoides saem do testículo, depois que eles são produzidos, eles seguem por esse canalzinho, por esse duto deferente, até a cloaca, onde eles vão ser ejaculados. E aqui eu tô vendo duas lâminas histológicas de duto deferente. Para vocês entenderem melhor, uma lâmina histológica, para que eu faça uma lâmina histológica, eu tiro fatias bem fininhas de um determinado material. Nesse caso aqui, o duto deferente.
Então, e é fina mesmo. Nesse caso aqui, nessas duas lâminas, são 5 micrômetros de espessura essa fatia. Para vocês terem uma ideia, 1 micrômetro é 1000 vezes menor do que 1 milímetro. Olha lá 1 milímetro na régua, divide por 1000, um pedacinho desse daí é 1 micrômetro. Então essas fatias aqui que vocês estão vendo tem 5 micrômetros de espessura. São fatias bem pequenininhas de duto deferente. Então vamos entender direito isso daqui. Eu vou mostrar agora duas imagens de duto deferente de fato para vocês entenderem onde que ele tá, né, qual que é o formato desse negócio. Para isso eu vou mostrar nessas duas fotos o animalzinho tá dissecado, tá? Então se você não gostar, não tem sangue, não tem nada disso, que eram animais de coleção zoológica que já estavam fixados em formol, preservados em álcool há anos, né? Então, mas se você não gostar de ver, tem uns órgãos ali e tal, né? Fecha os olhos que já eu aviso quando é que você pode abrir. Então aqui a gente tem imagem de duto deferente, ó, aqui é o bichinho dissecado, esses daqui, ó, aqui onde eu tô passando o cursor, são os testículos, então aqui o testículo direito e o testículo esquerdo do bichinho, aqui é a cloaca, inclusive esse daqui é o órgão copulatório dele, ó, nesse bichinho aqui chama hemipênis, eu sei que é tudo esquisito, mas esse daqui é o órgão copulatório do animal, e aqui, ó, do testículo que tá aqui até lá a cloaca, vocês podem ver que eu tô passando o mouse aqui sobre um canalzinho, né, sobre um duto, ó lá, que vai lá até a cloaca. Esse é o duto deferente. Aqui numa imagem um pouquinho maior, não é o mesmo espécime, mas é a mesma estrutura. Então aqui vocês veem o duto deferente. Então vejam que é um canalzinho, é um tubo, né? É um canudinho, vamos dizer assim. Agora vamos olhar de novo para aquela... Imagina que você vai tirar uma fatia bem fininha desse canalzinho. Olha só o que a gente vai enxergar. Isso daqui, então, é um canal, é um canudinho cortado, uma fatia de um canudo. Por isso esse buraco que o Alessandro falou, né? Isso daqui é a porção de dentro, né? O interior, o oco, vamos dizer assim, do canudo. Isso daqui é como se fosse um canudo cortado, tá? E, deixa eu contar pra vocês, é a mesma estrutura. Isso daqui, ambas as fotos, são de duto deferente cortado, da mesma espécie. Qual que é a diferença? Essa daqui é de um animal que estava em uma época do ano, e isso daqui é de um animal que estava em outra época do ano. Então são amostras de períodos do ano diferentes. Essa é a diferença e vocês já vão ver o que isso produz, né? Então olha só, isso daqui, essa camada que o Alessandro falou, tem uma camada aqui, tem outra camada ali, outra camada lá, né? Essa primeira camada aqui é tecido epitelial revestindo esse canal. Aqui vocês podem ver também tecido epitelial, essa parte aqui é o mesmo tecido epitelial revestindo esse canal. Por que ele tá todo diferente? Esse epitélio aqui, ele tá secretor, estão vendo essas bolotinhas aqui, né? As células desse tecido epitelial estão produzindo e secretando algumas substâncias. E essas substâncias vão se juntar nisso aqui que ele falou, parece um líquido, né? Uma gororoba aqui, parece ter umas minhoquinhas. Sabe o que são essas minhoquinhas? São espermatozoides. Então essas células aqui estão produzindo secreção e estão mandando essas substâncias aqui para dentro, para o oco daquele canal, né? E essas substâncias vão se misturando com espermatozoides. Então isso vai formando o fluido seminal, né? Aqui vai se formando o esperma dessa espécie. Então os espermatozoides mais substâncias ali presentes no fluido seminal. Esse animal aqui, ele estava se preparando para a época reprodutiva. Então esse animal aqui estava numa fase que a gente chama de fase de estocagem de esperma. Ele estoca espermatozoide até chegar na época de procurar encontrar a fêmea e realizar a cópula. Esse aqui estava fora da época reprodutiva. Agora olha essa outra camada aqui em volta, ó. Ela está presente aqui também. Estão vendo essa camada aqui, um pouquinho menos escura, né? Aqui vocês têm células musculares lisas. Essas células musculares são responsáveis por contrair esse tubo e ir empurrando os espermatozoides até a cloaca que eu mostrei para vocês. E tudo que está aqui em volta, ó, é tecido conjuntivo. Aqui também vocês têm tecido conjuntivo e aqui vocês veem alguns vasos sanguíneos em meio a esse tecido conjuntivo. Aqui tem um, ó, cheio de hemáciazinhas. Um adendo, as hemácias de répteis, isso daqui é um réptil, né? As hemácias de répteis têm núcleos. Então, isso é o que me diz essas duas fotos, né? Então, eu vejo aqui dois dutos deferentes, eu vejo que essa espécie tem a reprodução sazonal, então em uma determinada época do ano ele produz espermatozoides e estoca espermatozoides. E as células epiteliais, aqui do duto deferente, contribuem para a formação do líquido seminal. É isso que eu vejo. Bem, depois de toda essa explicação, que eu imagino que deixou bem claro para vocês a diferença que faz para um observador ele ter uma teoria X ou uma teoria Y na sua cabeça, você viu, quando eu olhei aquelas imagens, nada saiu dali.
Mas quando a minha esposa, que é bióloga, olhou aquilo, pronto. A primeira coisa que ela foi capaz de fazer é reconhecer o que era aquilo. Eu nem sabia o que era, eu nem percebi que era a mesma estrutura. Mas ela olhou, bum, já sei o que é, já sei do que se trata. Então perceba como as teorias, ao que parecem, antecedem a observação. E agora um último exemplo, agora mais leve, tranquilo, para sedimentar essa ideia de que a teoria é anterior à observação. Veja assim mesmo, já deve ter visto. Supostamente é um raio-x de uma pessoa que ama cachorros, né? Eu, por exemplo, amo cachorros. Os doguinhos são fantásticos. Então a graça é, olha, quando você faz um raio-x de uma pessoa dessa que gosta de cachorros, o que você percebe ali no lugar do coração? Olha, tem um doguinho, veja que bonitinho. Um cachorro tão bonitinho. Um dia, eu estava passando lá pelo escritório da minha esposa, o que ela disse? Falou, olha esse meme aqui, que engraçadinho. O que eu acho mais engraçado nesse meme é que a pessoa bota o cachorro aqui, só que nesse raio-x, sabe o que você tem? O coração. Eu nunca percebi isso. Jamais. Nunca me passou pela cabeça. Nossa, que engraçado. O cara bota um cachorro ali como se fosse um coração, quando no meio desse raio-x, bem na sua cara, o coração tá ali. Ora, como ela tem treinamento para isso, como ela tem conhecimento, ela tem teoria adequada sobre o corpo humano, ela sabe olhar um raio-x, todo esse negócio, ela olha isso, veja, com os mesmos olhos que eu. Os dois têm olhos funcionando normalmente. Ela olha essa imagem e fala, que engraçado. Os caras colocam o cachorro lá, no lugar do coração, só que o coração tá aqui, aparecendo gigante na tela, no raio-x. Eu olhei isso por várias e várias vezes e nunca notei que nessa imagem tem o coração aparecendo. O cachorro deveria estar ali, não aqui nesse outro lado. Então, depois desses exemplos, não tem como negar. As proposições de observação, elas pressupõem alguma teoria. Não tem jeito. Quando você observa o mundo, tem alguma teoria por trás, encapsulando, direcionando essa observação. Mesmo quando eu digo algo simples como, cuidado, o vento está soprando o carrinho do bebê para a rua. Sabe, o vento está levando o carrinho do bebê para a rua. Uma frase simples, trivial, que não é científica, você vai falar, poxa, não tem teoria nenhuma aí. Bobagem. Vejam que tipo de coisas são pressupostas nessa simples frase. Em primeiro lugar, você pressupõe que alguma coisa como o vento existe. Opa! Além disso, você pressupõe que esse vento aí que você pressupôs que existe, que ele também é capaz de movimentar objetos. Veja que coisa! E não só isso. Você quando usa lá cuidado, a palavra cuidado, você está transmitindo uma urgência, né? Meu Deus, olha lá, urgência. Por que você faz isso? Porque você pressupõe que se o carrinho chegar à rua, pode ser que ele seja atropelado, sofreu um acidente. E mais uma coisa que você pressupõe, a ideia de que esse acidente, para o bebê, pode ser letal. Ou seja, é ruim, esse acidente será ruim. Então você tem aqui 4 pressuposições numa única frase simples, que você olhou o mundo e só disse lá, o carrinho está indo para a rua, cuidado. Então veja, não tem jeito. Então não dá para você tentar sustentar essa visão aí da ciência, que começa com a observação e passa pela indução, se valendo da experiência. Assim como a indução fracassou, a experiência também vai fracassar. É claro que a ciência trabalha com dados dos sentidos, e não é isso que a gente está negando. A gente só está negando essa ideia de que a experiência é o suficiente porque é a mesma para todas as pessoas. Não é. A teoria é anterior. Então não é o suficiente dizer que a ciência começa com a experiência. Isso não é o suficiente para dizer, a ciência funciona dessa maneira. Não é o bastante. Então, se a indução apresenta problemas, se a experiência, a observação não é o suficiente, então como é que a gente explica o método científico? O que exatamente faz da ciência conhecimento científico? Bem, isso é o que a gente vai começar a trabalhar no próximo vídeo. Até lá!